Oi, gente! Como vocês estão? Espero que muito bem, eu tô bem, graças a Deus. Como eu tinha prometido aqui pra vocês, mais um vídeo pro canal contando o meu testemunho de como eu conheci Jesus. Como ele é um pouco forte, em alguns momentos eu vou trocar algumas palavras, porque o YouTube ele pode banir esse vídeo e não é o intuito, eu não quero que o YouTube faça isso. Então eu vou trocar algumas palavras aqui, vou tentar não falar algumas palavras, mas eu acredito que vocês vão entender da mesma forma. Amém? Então bora pro vídeo! Eu posso dizer que a minha vida cristã, ela começou no momento em que a minha mãe, ela decide entregar a vida dela para Jesus. Então a minha mãe, ela conheceu o evangelho, ela se converteu, se batizou e há uns 30 e poucos anos atrás isso aconteceu. E no decorrer da nossa infância, a minha mãe, ela apresentou Jesus pra gente. Apresentou a palavra, apresentou quem era Deus, quem era Jesus. Ela falava muito sobre o céu também, falava sobre o Apocalipse, falava tudo o que ia acontecer, né, no final dos tempos. Falava que Jesus ia voltar. Então a minha mãe, ela sempre tentava introduzir isso na nossa realidade. Eu lembro da gente muito pequeno, eu e os meus irmãos, indo para a igreja junto com a minha mãe. Então eu lembro da gente ter passado por várias congregações. Eu lembro também de mim muito pequena indo sozinha com a minha mãe. O meu pai, ele não era convertido, meu pai não conhecia Jesus. Então nós íamos mesmo com a minha mãe para a igreja, minha mãe que mostrava tudo isso pra gente e apresentava pra gente. Nessa caminhada de congregação para congregação, eu lembro que a gente se firmou numa congregação e logo depois disso, o meu pai ele começou a ir também nessa congregação com a gente. Também conheceu Jesus, se batizou e a família dele também, toda a família do meu pai começou a ir para essa congregação junto com a gente. Então eu lembro que a gente ia toda a família para a igreja, todos juntos nessa congregação. E era muito legal, a família toda reunida, indo junto para a igreja. Então eu lembro de muitos momentos, todos nós ali nessa congregação. Mais ou menos um ano e pouco depois, os meus pais eles se divorciaram. Então eu e os meus irmãos, a gente começou a morar com a minha mãe somente. Nesse período que os meus pais se divorciaram, consequentemente, eles pararam de ir para a igreja juntos. Então a gente também parou de ir para a igreja porque a minha mãe, ela se preocupava mais em trabalhar, não deixar faltar as coisas para nós, né? Toda essa questão. E ela ia muito pouco para a igreja. Eu lembro de alguns momentos no domingo de manhã, assim, o meu pai pegar eu e meu irmão mais novo e levar para a igreja porque era culto de ceia. Então, são essas memórias que eu tenho da minha infância até mais ou menos uns 9 anos, 10 anos. Então aquilo que era comum pra gente ir pra igreja, né, ver os nossos amigos lá da igreja, ir junto com os meus pais, já não era uma coisa frequente na nossa vida. Mudou muita coisa na nossa vida, acredito que não só na minha e dos meus irmãos, mas dos meus pais também. Nesse tempo a gente trocou de escola também, então a gente saiu da escola que a gente estava desde do jardim de infância e foi para outra escola, então uma outra realidade, com pessoas totalmente diferentes. Foi bem difícil pra gente se acostumar com essa escola nova. E foi nessa escola, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, foi nessa escola que eu tive acesso às coisas do mundo. Então eu estava na minha pré-adolescência, ali no auge da minha pré-adolescência, e eu comecei a ter acesso às coisas do mundo. Por quê? Porque eu comecei a fazer algumas amizades, e essas meninas, né, que eram minhas amigas, elas também vieram de outras escolas e foram para aquela escola que eu estava estudando. E essas meninas não eram meninas cristãs, eram meninas do mundo, e eu comecei a fazer amizade com elas. E elas estavam ali querendo me incluir em tudo que elas faziam, me apresentando tudo que elas faziam, me mostrando as coisas que elas faziam, e eu achava aquilo demais, eu queria ser inclusa naquilo, eu queria me sentir aceita naquele grupo. Então tudo que elas falavam pra mim eu achava o máximo.
foi ali então com 13 anos que eu comecei a sair mais de casa, conhecer mais pessoas. E eu lembro que a minha mãe não deixava eu sair de casa de noite, nem dormir fora de casa, assim. Mas eu falava que eu ia dormir na casa de tal amiga e aí ela deixava. Mas na realidade eu não ia dormir na casa de ninguém. Eu ia sair de noite com as minhas amigas, ia para lugares assim precários. E foi nessas noites, nessas idas, comecei a ter acesso à bebida alcoólica, comecei a ter acesso ao cigarro. Então, com 13 anos, eu experimentei meu primeiro cigarro, experimentei minha primeira bebida alcoólica, comecei a sair à noite também. Então, mergulhei de cabeça ali no mundo. Então, tudo aquilo que eu tinha aprendido dentro de casa, na igreja, já não fazia parte do meu cotidiano, da minha rotina. Já não era algo claro na minha mente. E aí as coisas foram só piorando. 14, 15 anos, o auge ali da adolescência, e eu fui apresentada a raves. Para quem não conhece, rave são festas de música eletrônica, festivais de música eletrônica que geralmente acontece mais afastado da cidade, assim, é mais em chácaras, fazendas, no meio do mato, por conta de tudo que acontece lá dentro. Comecei a ter acesso a essas raves, essas festas, e fui apresentada também, além do álcool e do cigarro, foi me apresentada ilícitas. Comecei a utilizar esses sintéticos e outras coisas mais pesadas também dentro dessas festas. Além de estar viciada em bebida alcoólica, eu também comecei a utilizar esses sintéticos. E aquilo que acontecia apenas dentro da festa era algo que começou a rolar fora das festas também. Então, durante a semana, em algum momento ali da noite, estava com os meus amigos, vamos usar isso, vamos usar aquilo, vamos beber e tal, e era aquela coisa. A minha adolescência foi utilizando todos os tipos de substâncias que vocês imaginarem. A única responsabilidade que eu tinha na minha adolescência era com a escola, e eu nem me importava muito com a escola naquele tempo. Mas mesmo assim, terminei o ensino médio e fui para outro estado. Eu saí do Rio Grande do Sul, que é a minha cidade natal, e fui morar em Curitiba, no Paraná. Então lá eu fui prestar vestibular para entrar na Federal, cursar o curso que era o meu sonho fazer. E quando eu estava lá em Curitiba, eu descobri que estava grávida do meu filho. Então, eu voltei para minha cidade natal, para Bento Gonçalves. Voltei a morar com a minha mãe, com os meus irmãos. E nesse período, eu estava sozinha, mãe solteira. Não tinha quem me ajudasse, a não ser a minha mãe. E foi nesse tempo que começou a alavancar na minha vida uma depressão muito profunda, no tempo da gestação e também pós-gestacional. Eu comecei a ter essa depressão, comecei a ter ansiedade muito forte, e tudo o que eu queria era que a dor que eu sentia dentro do meu coração, que ela passasse. Por quê? Porque eu era uma jovem de 19 anos, né? Ia fazer 20 anos, 19, com um filho, com um bebê, sozinha, né, solteira, sem ajuda do pai. E aquilo me deixou num estado assim que eu não tinha nenhuma perspectiva na minha vida. Eu comecei a entrar no fundo do poço e não via esperança mais para aquilo que estava acontecendo na minha vida. Não via uma saída, não via uma luz. O que eu tentava fazer já não fazia mais sentido. Eu queria fazer faculdade, mas aquilo já não fazia mais sentido para mim. Eu queria ter um trabalho bom, mas aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu queria conquistar as minhas coisas, mas aquilo também já não fazia sentido mais para minha vida. Então eu não conseguia ver uma esperança, uma luz no final do túnel, e só afundando mais naquela depressão. No tempo que eu voltei de Curitiba, estava nessa depressão. O meu irmão Vitor, ele é 1 ano mais velho que eu. Ele tinha se convertido ao Senhor fazia mais ou menos
uns 2 anos. Ele viu que eu tava muito mal, né, naquela depressão. Bom, todo mundo via que era uma coisa bem triste que estava acontecendo na minha vida. E ele falava de Jesus pra mim, falava do Espírito Santo, e aquilo entrava no meu ouvido e saía pelo outro lado, assim. Era algo que não criava uma raiz no meu coração. E eu lembro de um episódio que ele tava vendo um vídeo assim no celular dele, Bru, deixa eu te mostrar aqui esse vídeo e tal. Pegou o celular, começou a botar na minha cara. Olha só, esse cara aqui tá falando sobre o Espírito Santo. E aí eu tava assistindo e ele falou assim, o cara tava meio que pregando assim, e ele falou que o Espírito Santo ele era uma pessoa e que Deus ele era o nosso amigo. E dentro do meu coração eu falava assim, meu Deus, que coisa bizarra, gente, que é isso? Eu consegui acreditar naquilo porque eu não tinha uma visão de que o ser humano podia ser íntimo de Deus, o ser humano podia ter um relacionamento com Deus. Isso não passava na minha cabeça. A minha mente ela já estava conturbada, danificada, né, pelo pecado, totalmente. Então aquilo para mim era algo bizarro. E em muitos momentos ali meu irmão pregava para mim, ele falava de Jesus para mim, mas eu era o tipo de pessoa que aceitava Jesus e no outro dia estava fazendo tudo errado. Não tomava posição, não mudava de rota, não reconhecia os meus erros, não me arrependia dos meus pecados. Eu ia para a igreja, meu irmão me levava para a igreja que ele estava congregando, eu visitava outras igrejas, mas não era algo que eu me firmava. Tive meu filho nasceu, foi passando o tempo, tinha algumas amizades ainda da minha adolescência, também fiz outras amizades no decorrer do tempo, obviamente. E essas amizades muito tortas, muito erradas, me levava para algo que era sujo, né? Então, foi nesse tempo dessa depressão que além do que eu já utilizava, né, que eu consumia bebida alcoólica, então quase todos os dias eu estava ali consumindo bebida alcoólica, então eu era uma dependente de bebida alcoólica. Além das bebidas alcoólicas, eu era dependente de cigarro também. Além da nicotina, eu era dependente de outro cigarro, que eu acredito que vocês devem saber qual, e dos sintéticos. Mas nesse período, eu comecei a utilizar química, que são substâncias mais pesadas. Por conta dessa depressão, eu queria que essa dor que eu sentia passasse logo, que eu me sentisse melhor, me sentisse bem, que esquecesse um pouco do mundo e entrasse no mundo paralelo, assim, que fosse algo feliz, que fosse algo leve, que tivesse paz. E foi aí que eu comecei a utilizar essas substâncias mais pesadas. Todo final de semana que eu saía com algumas amigas, a gente utilizava essas substâncias mais pesadas. Voltava para casa, no outro dia saía novamente, utilizava essas substâncias mais pesadas. Então, o que era algo também que era só final de semana, começou a se tornar algo durante a semana também. Acho que o pior pensamento de uma pessoa que utiliza essas substâncias, tem dependência disso, ela utilizar assim de vez em quando e falar, mas quando eu quiser parar, eu paro. Quando eu achar que é o momento de eu parar, eu vou parar, mas não é bem assim que funciona. Quando a gente vai ver, aquilo tomou conta da gente, sabe? O inimigo já tomou conta de todo o nosso corpo, da nossa mente. Então não é algo apenas que a gente pensa, eu vou parar hoje e acabou, não. É uma dependência realmente, é algo que a gente necessita quando a gente utiliza. Então, aquilo que era só final de semana começou a se tornar 2 vezes na semana, mais o final de semana, 3 vezes na semana, mais final de semana. Para quem não sabe, quando se utiliza essa química, existe um pós. Quando o efeito passa, a pessoa ela entra numa depressão muito profunda, que é o pós do efeito da substância.
E aquilo gera uma tristeza muito grande. É por isso que muitas pessoas elas não conseguem não utilizar novamente, por conta da tristeza e da abstinência também. Mas a tristeza ela é tão grande que faz aquela pessoa querer utilizar de novo e sair daquela realidade e entrar novamente naquele universo paralelo que ela entrou, que era mais feliz, que era mais harmônico, que era mais alegre. E o pós é o que acaba com tudo. Então, muitas vezes quando eu utilizava, o pós, ele acabava comigo. Me deixava muito mal, me deixava questionando muitas coisas, né, do porquê que eu estava fazendo aquilo, do porquê que eu precisava daquela vida, do porquê que eu precisava daquilo, sabe? O porquê minha vida estava daquela forma. Então, eu lembro de um episódio muito forte que foi, acredito que o episódio assim que mudou tudo na minha vida em relação ao meu encontro com Jesus, em relação ao rumo que a minha vida ela tomaria a partir dali, que foi numa sexta-feira, onde essas minhas amigas me chamaram para sair, né, beber e consequentemente usar essas substâncias. E eu falei para minha mãe que eu ia jantar na casa de uma amiga, depois eu ia voltar para casa. Só que nesse período, uns 2 meses antes, mais ou menos um mês antes, eu acho, a minha mãe, ela tinha me dado um celular. Ela me deu um iPhone e eu tinha quebrado meu celular antigo. Acho que eu tinha perdido ou quebrado uns 3 celulares antes desse que ela me deu. E ela falou assim: Bru, cuida desse celular, por favor, cuida desse celular. Eu prometi que eu ia cuidar, sim, daquele celular muito bem. Aí nessa noite, essas meninas me chamaram pra ir, a gente foi. Quando eu saí da porta do apartamento onde eu morava, tava ali já tudo exposto, né, pra mim usar. E eu comecei a usar na porta da minha casa até o lugar onde nós íamos, né, encontrar outras pessoas, outros amigos. E era uma sexta-feira, e essa sexta-feira a gente usou a noite toda. Foi a noite toda. E era mais ou menos umas 4 e pouco da manhã. Começou ali no lugar onde nós estávamos, um pessoal arrumar confusão um com os outros. E tinha umas meninas que elas queriam arrumar confusão com as minhas amigas, com uma das minhas amigas que estavam junto comigo. E aí, como eu não queria confusão nenhuma, também estava sob o efeito, comecei a caminhar muito rápido. Então a gente começou a caminhar muito rápido, até correr um pouco, para sair daquela muvuca, né, das pessoas brigando e discutindo. E aí a gente correu e foi para uma rua assim mais afastada, meio deserta assim. E chegou os nossos amigos e falaram: a gente vai levar vocês para casa. A gente falou: beleza, tava quase amanhecendo o dia. E eu entrei dentro do carro e eu sentei assim no banco traseiro do carro e comecei a procurar o meu celular. E eu falei: meu Deus. Comecei a olhar no bolso de trás da calça, assim. Comecei a olhar na bolsa e nada. E não achei meu celular. E eu falei pra minha amiga: eu perdi meu celular. E ela falou assim: sério? Eu falei: meu Deus, eu não tô acreditando. Eu fiquei assim em choque. Porque minha mãe tinha confiado em mim. E eu acho que era uma das últimas chances que a minha mãe tava me dando ali. Depois de diversas chances que eu tive. E eu perdi meu celular e fiquei muito frustrada, muito, muito frustrada. Eu fiquei muito triste mesmo naquele dia. E eu cheguei em casa e eu só conseguia pensar assim, dentro daquele carro eu pensava assim: o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o sentido da minha vida? Qual é o propósito disso? Por que isso aconteceu comigo, sabe? E eu me questionava em pensamento assim. E a minha amiga viu que eu tava muito frustrada. Ela falou: tu tá muito triste, né? Eu falei: meu Deus, eu tô muito triste. Muito triste. E ok, a gente foi pra casa, cheguei em casa. E como já era de manhã, minha mãe ia acordar em seguida e ia trabalhar. A minha mãe, ela trabalhava
sábado e domingo, e ela voltava na segunda-feira às 7 horas da noite, porque minha mãe cuida de idosos, então ela ia lá para casa dos idosos e ficava lá no final de semana. Então eu teria um tempo para arrumar uma história para falar para ela cadê meu celular, o que tinha acontecido. E aí eu não vi minha mãe, ela foi trabalhar e eu fui dormir. Eu acordei de manhã, era mais ou menos do sábado, né? Umas 10 horas da manhã, 9 e pouco da manhã, sem o meu celular. E o meu quarto, ele era grudado com o quarto do meu irmão. Então, o nosso quarto era um do lado do outro. Então, as paredes, elas eram assim, grudadas. E nessa manhã de sábado, o meu irmão, ele tava com o violão dele, tocando louvor, como de costume ele fazia quase sempre. Então ele estava ali tocando o louvor dele e eu acordei naquela depressão, aquele pós insuportável, aquela tristeza. Tinha perdido meu celular, mais o pós, que era terrível. E eu comecei a chorar assim, e o meu irmão louvando, e eu comecei a prestar atenção no que ele estava louvando. E eu geralmente não prestava, assim, achava bonito, mas não era algo assim que, ai, Deus está falando comigo através disso. Mas naquela manhã eu comecei a ouvir de uma forma diferente aquele louvor. E eu resolvi fazer uma oração para Deus naquela manhã. Não sabia como orar, nem sabia direito o que era uma oração, sabia que eu tinha que falar alguma coisa, desabafar para alguém, se era para Deus, se era para o Espírito Santo, não sabia. Mas eu abri minha boca e eu falei para Deus assim, se ele existisse mesmo, se ele fosse real, ele poderia devolver o meu celular, que era tipo assim, algo impossível. E que se ele devolvesse o meu celular, eu ia mudar minha vida. E eu ia me converter a ele, eu ia começar a andar no caminho certo ali, ia para a igreja, porque até então eu não conhecia o relacionamento com Deus, eu conhecia a igreja. E eu fiz essa oração, falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor devolve o meu celular. E se o Senhor devolver o meu celular, eu me converto para os teus caminhos. Eu me converto aos teus caminhos, começo a ir para a igreja, faço as coisas certas, largo tudo isso, toda a minha vida errada eu largo, mas eu preciso do meu celular. Olha o pensamento da pessoa, né? Só pensando naquilo que era material. Preciso do meu celular, mas não era nem muito pelo fato do aparelho celular, mas pelo fato que eu ia decepcionar muito a minha mãe. Eu ia decepcionar muito ela ia ficar muito frustrada comigo. Então eu fiz essa oração e os dias foram passando. Passou o sábado, domingo e eu tava muito chateada ainda, muito triste. E eu sabia que na segunda-feira eu ia ter que falar pra minha mãe, que eu não tava conversando com ela ali. Então ela imaginava que alguma coisa tinha acontecido, né? Ela falava com meu irmão, a Bruna tá bem? Tá bem. Mas não falava diretamente comigo. Então chegou a segunda-feira e o dia foi passando e eu naquela tristeza e deu mais ou menos umas 4 horas da tarde da segunda-feira. O interfone do apartamento toca e eu atendo e era uma amiga minha, essa que estava comigo na sexta-feira. E ela falou assim, Bru, desce aqui. Eu falei, não vou descer, não vou sair, não quero. Tava indignada, não queria mais nada, nem tinha saído naqueles dias ali. E ela falou assim, desce aqui, que eu tenho uma coisa para te entregar. E eu falei assim, o que será que essa menina quer me entregar, meu Deus? Eu falei, tá, vou descer. Desci. Quando eu desci, abri a porta assim, ela falou assim, estende a tua mão. Aí eu falei, meu Deus, aí estendi a mão. Ela me botou o celular, meu celular na minha mão. E ela falou assim, ó, encontrei o teu celular. Ai, não posso chorar.
vou chorar. Quando eu vi que era o meu celular, eu falei, meu Deus, é impossível isso, é impossível. Ela disse assim, olha, Bruna, eu vi que tu tinha ficado muito triste e a gente foi de carro lá naquela rua que a gente correu e eu desci do carro e eu fui procurar teu celular e eu achei o teu celular. Numa rua assim que era muito propício algum morador de rua pegar, qualquer pessoa que passasse ali poderia ter pego aquele celular, mas ninguém tinha pegado, ninguém tinha tocado, ninguém tinha triscado o dedo nele e ele tava intacto ali com a senha, botei a senha, tava tudo certo, meu papel de parede, tava tudo do jeito que ele tinha deixado. E eu fiquei sem acreditar que aquilo estava acontecendo. E eu falei, não, meu Deus do céu, ele é real, ele existe, isso aconteceu, isso é surreal. E eu fiquei naquilo pensando, só que, como sempre, não tinha me convertido, não tinha cumprido com a minha palavra e deixei os dias passarem. Nesse tempo aí que os dias foram passando, tinha um amigo meu que ele estava indo para uma igreja em outra cidade, do lado da minha, e ele tava me convidando pra ir. E ele falava, Bru, vamos comigo e tal. É uma igreja bem pequenininha, mas é bem legal, tu vai gostar. Falei, tá, vamos, né? Contra a minha vontade eu tava indo. Aí fui muito bem recebida pelos pastores. Era uma igreja bem pentecostal, assim, e bem pequena, pessoal muito humilde, me receberam de uma maneira muito excelente. Me senti em casa. Aí continuei indo para essa igreja sem compromisso nenhum. Continuei ali com a minha vida meio louca, meio errada. Depois mais ou menos de umas 2 semanas desse acontecimento do celular, ia ter um show de um rapper bem famoso na minha cidade. E ele era, assim, bem famoso e a gente gostava muito de ouvir ele. E era muito difícil alguém famoso ir para minha cidade. Então era algo assim, um acontecimento do ano. E os meus amigos falaram, Bruna, tu vai, né? Eu falei, eu não tenho dinheiro pra ir. E outra, minha mãe não vai deixar eu sair. Eu não vou. Aí a minha amiga disse assim, olha, eu pago o teu ingresso e pago tudo que tu consumir, mas tu tem que ir comigo. Eu falei, cara, tá, eu vou, mas a minha mãe não vai deixar. Chegou no dia do show, a minha amiga disse assim, Bru, tu vai, né? Eu falei, a minha mãe não vai deixar. Ela falou, então vamos lá na tua casa pedir pra tua mãe se ela deixa tu ir. Aí eu falei, tá. Aí a gente foi. E era uma amiga minha, assim, de adolescência, minha mãe confiava nela e tudo. E ela foi, ela chegou lá e falou, tia, deixa a Bruna ir hoje no show e tal. E a minha mãe disse assim, a Bruna não vai. Ela falou, tia, a gente faz o que tu quiser. E eu falando, mãe, eu faço o que tu quiser, deixa eu ir e tal. E a minha mãe bateu o pé e disse assim, a Bruna não vai. E eu falei, tá, beleza, né? Aceitei. E a minha amiga disse assim, olha, a gente vai se encontrar antes do show. E aí tu encontra nós em tal praça, porque a gente vai fazer um esquenta lá. E vai convencer a tua mãe a deixar tu ir. Eu falei, tá, vou tentar, né? Ela pegou e foi. Eu falei, mãe, tu não vai deixar eu ir? E ela disse assim, aquelas palavras que a minha mãe me falou naquele dia foi totalmente vinda do Espírito Santo, assim. Porque eu nunca tinha prestado tanta atenção naquilo que a minha mãe estava falando para mim. E ela começou a me dar um sermão e falar que eu não precisava ser Maria vai com as outras na minha vida, que eu podia focar somente na minha vida e tudo mais. E começou a falar muitas coisas. E eu falei, tá bom. E ok. Aí eu fui pra esse esquenta que teve, o pessoal foi pro show e eu fui pra minha casa. Quando eu cheguei em casa à noite, minha mãe falou assim, Bruna, lava a louça pra mim? Eu falei, lavo. Aí eu peguei o celular da minha mãe, que tinha 4 louvores baixados no celular. Botei o fone e comecei a ouvir. Eu só não vou cantar o louvor aqui porque vai dar direitos autorais, mas é um louvor bem conhecido da Aline Barros. E eu comecei a ouvir aquele louvor e louvar. Tava sendo muito diferente do que eu estava acostumada, porque eu ouvia louvores quando eu estava triste. O meu irmão, ele tinha me apresentado muitos louvores, eu ia pro culto, eu ouvia louvores, mas aquilo estava muito diferente.
e eu comecei a louvar de uma forma diferente, e aquilo foi enchendo o meu coração, e eu achei aquilo bem diferente. E ok, eu ouvi aqueles louvores, sabe? Mas não tinha dado muita importância também. Mas sabia que algo tinha acontecido de diferente naquele dia também. Passado mais ou menos uma semana disso, eu tinha ido nessa semana para a igreja com meu amigo, mais uma vez. E numa segunda-feira, o meu amigo, ele falou assim para mim: Bruna, tem um louvor aqui para te mandar. E eu falei: manda. Aí ele me mandou. E eu dentro do meu quarto, era segunda-feira, assim, de manhã, e eu comecei a arrumar o roupeiro, comecei a arrumar as roupas e tal, arrumar o quarto, fazer uma faxina no quarto, e botei aquele louvor. Eu também não posso cantar aqui, mas é um louvor muito forte, muito maravilhoso. E eu comecei a louvar aquele louvor, e aquele louvor, ele glorificava o nome de Deus, assim. E naquilo que eu comecei a botar aquele louvor e ouvir aquele louvor, o Espírito Santo, ele entrou dentro do meu quarto naquele dia. A presença de Deus encheu aquele lugar de uma forma que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus. Eu nunca tinha vivido aquele momento. Eu nunca tinha sentido com tanta força a presença de Deus na minha vida como aquele dia. E eu louvava aquele louvor e eu começava a ministrar. E eu nunca tinha ministrado na minha vida. E eu comecei a ministrar. E era o Espírito Santo ministrando através da minha boca. E eu comecei a queimar, assim, meu corpo inteiro queimava do pé até a cabeça. E era algo surreal. E eu falava para Deus: eu não acredito que é isso que as pessoas, elas sentem. É isso que as pessoas na igreja sentem. Eu sempre quis sentir isso, eu sempre quis saber o que era isso. E eu comecei dentro do meu quarto. Foi ali que eu tive um encontro com Deus. Meu primeiro encontro com Deus, com a presença, com o Espírito Santo. E eu queimava e eu não sabia como agir, eu não queria sair daquele ambiente. E eu falava: não quero sair daqui, Deus. Não quero nunca mais sair daqui. E meu filho vinha me abraçar assim, e eu não conseguia sair daquele estado. E eu passei até o final do dia sentindo aquilo e queimando. E eu falei assim pra minha mãe: mãe, eu tô queimando. O que é isso? O que tá acontecendo? Eu sabia que eu tinha sentido a presença, mas aquilo não passava. E ela falou: pergunta pra tua cunhada. Eu falei: vou perguntar. Aí cheguei lá e perguntei pra minha cunhada. E ela falou: essa é a presença de Deus. Tu teve um encontro com Deus. Eu falei: meu Deus, eu conheci Jesus, eu não acredito. E a partir daquilo ali, a minha vida começou a mudar de um jeito. Tudo que eu achava que era normal, todo o pecado que era normal na minha vida, comecei a ver como algo sujo, como algo que me tirava e que me roubava de Deus. Da mesma maneira que Deus me encontrou no meu quarto aquele dia, Deus encontrou o meu amigo que estava indo para a igreja também junto comigo. Então eu lembro que a gente se encontrou no final do dia e a gente queimava. A gente caminhava pelo centro da minha cidade sem saber para onde a gente ia, porque aquilo estava tão forte que a gente não conseguia compreender, a gente não sabia o que fazer, a gente só queria sentir aquilo. E a gente passou a noite até de madrugada conversando sobre Deus e falando sobre aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. Então foi a partir daquele momento dentro do meu quarto que eu tive meu primeiro encontro com Deus. O primeiro encontro com a presença. Foi ali que eu comecei a renunciar muita coisa na minha vida. Tudo aquilo que eu usava, tudo aquilo que eu achava que eu precisava, todas aquelas substâncias, toda aquela dependência que eu tinha, o Espírito Santo começou a tirar de mim. Tudo aquilo que eu tentava preencher no meu coração, que eu achava que de alguma maneira preenchia, o Espírito Santo começou a afastar da minha vida. Então as pessoas, elas viam a diferença da minha vida, elas viam aquilo que Deus estava fazendo, e as minhas amizades, elas falavam assim: meu Deus, fizeram uma lavagem cerebral em ti, eu não acredito que tu tá ouvindo gospel, eu não acredito que tu tá lendo essa Bíblia, eu não acredito que tu tá vivendo essa vida, meu Deus, tu tá ficando doida. E eu não conseguia de maneira alguma negar aquilo que eu tinha vivido, negar o nome de Jesus.
e a todo momento eu falava de Jesus para eles, contava aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. A minha conversão, ela foi tão forte, assim, tão forte, eu tinha uma fome e uma sede tão grande por Deus, que eu me trancava no meu quarto, eu só queria saber de Bíblia, só queria saber de conhecer mais a Deus. Eu li a Bíblia inteira em 3 meses, então foi uma mudança extrema na minha vida. Eu comecei a conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus, comecei a congregar, logo depois eu me batizei também. Então renunciei tudo aquilo que eu estava vivendo, minhas amizades eu renunciei todas as substâncias que eu utilizava, todos os lugares onde eu ia, por amor a Jesus, que quem faz isso sabe que a gente nunca se arrepende de carregar nossa cruz e todo dia seguir a Jesus. Então o que eu posso te dizer hoje é que se você acha que a sua vida não tem mais jeito, você acha que não tem mais solução, não tem mais saída, que você tá no fundo do poço e não tem mais como sair dele, Jesus, ele é a saída. Jesus, ele é o caminho. Jesus é tudo o que tu precisa. Jesus é tudo aquilo que vai preencher o teu coração. Você pode tentar preencher o teu coração com aquilo que é do mundo, com aquilo que é momentâneo, com aquilo que é prazeroso, mas quem vai preencher verdadeiramente o teu coração é Jesus. Então, se tu tá disposto a mudar a tua vida, se tu tá cansado daquilo que tu tem vivido e você quer um recomeço, um renovo na tua vida, faça uma oração para Deus. Mesmo que tu não saiba orar, sabe, a palavra diz que Deus, ele não recusa um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Então Jesus, ele escuta a oração mais verdadeira do teu íntimo. Se são lágrimas que tu tem para entregar para Deus, entregue as tuas lágrimas, entregue as mínimas palavras, mas que essas palavras sejam verdadeiras. E eu tenho certeza que Deus, ele vai te responder, porque Deus, ele vê o mais íntimo do nosso ser. Ele conhece o mais íntimo, o mais profundo, o mais escondido do nosso ser. Então eu tenho certeza que se tu hoje quer mudar a tua vida, quer ter um encontro com Jesus, quer deixar para trás todo o teu pecado, quer deixar para trás tudo aquilo que te atrasa, tudo aquilo que te afasta da presença, te afasta do propósito que Deus tem para tua vida, abre o teu coração para Deus. Dê uma chance para Deus te encontrar hoje. Amém? Porque da mesma forma que Deus, ele me encontrou no momento mais deturpado da minha vida, no momento mais sombrio da minha vida, ele também pode te encontrar. Ele também pode mudar aquilo que tu acha que não tem mais mudança. Então eu oro para que esse vídeo chegue até o teu coração, que ele encontre um lugar aí no teu coração, que ele faça morada e que crie raízes no teu coração. Em nome de Jesus, se tu acha que não tem mais saída, eu te digo, Jesus, ele é a saída que tu precisa. Jesus, ele é o caminho que tu precisa. Jesus é o renovo que tu precisa hoje. Então acredite e abra o teu coração para essa mudança. Amém? E é isso, gente. Fiz um resumo aí para vocês, porque a história ela é um pouco longa, mas gostei muito de compartilhar aqui com vocês um pedaço daquilo que Deus tem feito na minha vida. E é só o começo, né, gente? Tem muito chão aí pela frente. Então, agradeço a você que ficou até o final e um beijo, que Deus abençoe.